Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do Senhor nosso Deus, né? Vamos entrar em oração, falando com Deus, já agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos para louvar, para adorar, para exaltar o nome do Senhor e para ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer através da sua palavra. Então feche os olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, adorar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento, nós queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade, Senhor, de estar cultuando o Senhor. Então nos prepara, perdoa-se os nossos pecados, purifica os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar diante da Tua presença. Visita este lar, esta pessoa que está participando conosco agora. Seja o Senhor a guardar a sua vida, a sua casa, a sua família, todos e tudo que estiver ligado a ela, neste momento, aonde quer que estejam debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus. E dirige, Pai, a palavra, o louvor, tudo que será feito, seja tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Assim entregamos este culto nas Tuas mãos, Senhor. Seja o Teu Espírito Santo a nos dirigir, seja o Senhor a falar conosco através da Tua palavra, seja o Senhor Jesus a tratar dos nossos corações. É o que nós te pedimos, ó Pai, e já te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para ouvir, né, a palavra do Senhor, para louvar esse Deus maravilhoso, né, para engrandecer o seu santo e poderoso nome. Então, bom dia a todos que estão presentes, nossa irmã Cristina, irmão Luiz, irmã Wanda que está conosco aqui, e você também que vai participar através aí dos vídeos, né, nas plataformas que estiver inserido, nos áudios. Um bom dia e a paz do Senhor Jesus. Então, irmão Luiz vai compartilhar agora com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração. Então, bom dia, irmão Luiz. A paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom dia. O que Deus colocou no meu coração hoje, embora seja um pouquinho maior do que o de costume, mas a mensagem é curta. É Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. Colossenses, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Eu estava, antes de nós começarmos, eu estava olhando aqui no resumo, né? Um resumo bem resumido desse, e diz que, né, aqui fala Colossenses, nesta carta, o apóstolo Paulo diz aos cristãos colossos que abandonem as suas superstições e que Cristo seja o centro de sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar, né, na medida do possível, um pouquinho só, praticamente no último versículo. Então eu vou passar a leitura, Colossenses, capítulo 1, dos versículos 13 ao 23. Bom, como subtítulo na minha Bíblia, né, a Meia Revista e Atualizada, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo me tornei ministro. Amém? Então vamos lá. Aqui já fala da obra de Deus, da graça de Deus que está em Jesus Cristo, e tirou de nós, removeu de nós com o sangue de Cristo, como falou o apóstolo Paulo, removeu as escamas dos olhos que nos cegavam. Então nós fomos libertos, no qual, aí ele fala, do reino do Filho do seu amor, ou seja, o reino de Cristo, o reino de Deus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós fomos redimidos, houve um pagamento, e a dívida que nós tínhamos para com Deus, que nos tornava amigos dele, ela foi paga, a remissão dos pecados, ou seja, os nossos pecados foram perdoados. E aqui vem a coisa mais importante, uma das mais importantes. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então aqui é uma coisa importante. Se nós formos olhar todas as religiões, nós vamos perceber que sempre nós vamos ver que alguém recebeu uma mensagem de alguém que aí fez isso e contou, ao passo que Deus, o verdadeiro e único Deus, Pai, a pessoa do Filho do nosso único Deus, se tornou carne e habitou entre nós. Ou seja, Deus não mandou recado, Deus veio a nós e falou dele mesmo, e falou da nossa situação, e falou: eu venho aqui para redimir, para salvar vocês, eu vim aqui para reconciliar vocês comigo mesmo, através da morte e do derramamento do meu filho humano, nascido de carne. E precisamos entender também que muitas vezes se fala que Jesus nasceu de mulher. Sim, nasceu de mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito, ele foi gerado em Maria e não por Maria. Porque se ele fosse gerado por Maria, ele seria mais um pecador. Continuando.
versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Deus, o nosso Deus Pai, transferiu a Jesus toda a autoridade. Embora ele estivesse aqui em carne, toda a autoridade estava com Cristo. E Cristo criou tudo. E ele fala uma coisa muito importante no 17. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, não só criou, como conserva, como mantém, como sustenta, todo o poder está nele. E aqui continua: ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter primazia. Aqui eu poderia falar horas, mas eu só vou pensar o seguinte: como Jesus, o Filho de Deus, feito homem, nos ensinou tudo, passou tudo. Então, ele é que é o cabeça da igreja. Era isso que estava oculto aos judeus. A igreja de Jesus Cristo. O Redentor veio, porque antigamente só poderia ter templo em Jerusalém. Agora não. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja, ela se espalhou pelo mundo. A igreja em que Cristo é o cabeça. O 19. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ou seja, Jesus Cristo veio para nos salvar, para trazer a reconciliação. E isso significa que, por nós mesmos, nós nunca poderíamos nos reconciliar com Deus. Por isso que Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Aqui nós podemos entender que o apóstolo Paulo, ele começa a falar do que Cristo é, da autoridade de Jesus Cristo. E que Deus, com toda essa autoridade, com todo esse poder que nós não conseguimos imaginar, veio para nos salvar, para nos redimir, para quebrar a barreira do pecado que nos afastava de Deus, sofrendo as consequências do pecado de forma injusta, porém se tornando justiça de Deus para com os homens. Continuando. 21. E vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, culpados e irrepreensíveis. Ou seja, Jesus morreu por nós, ele nos salvou para quê? Para nós estarmos diante dele e nos ver irrepreensíveis e inculpáveis. Aí mostra, ele fez tudo por nós, para nós estarmos diante dele na eternidade. E agora, o 23, que eu considero um dos mais importantes. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, uns que vão deixando afastar da esperança e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi deixado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei. Então ele fala: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes,
não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Então ele está dizendo aqui que afastar-se da... O que ele quis dizer com esse afastar-se da esperança? É voltar a se ligar às coisas antigas, às crenças antigas. Então Jesus veio e fez tudo novo. Ele é o nosso Senhor. Ele é a verdade. Tudo que veio antes despreza-se. O que interessa é viver sob o senhorio dele, é compreender a sua obra. E ele fala aqui assim, olha, afastar-se da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele fala o seguinte: e ele pregou, mas que a gente não se afaste. Então, vivamos sempre ministrando, ouvindo pregações, vivamos sempre em comunhão com Cristo, enquanto Ele não volta para nos resgatar. Pastor, era só o que eu tinha a falar. Muito obrigado e eu devolvo a palavra. Amém. Glória a Deus. Uma palavra sempre objetiva, que traz muito subsídio, né, para o nosso dia a dia. Vou destacar aqui algumas coisas que o irmão passou aí, né? Só destacar mesmo que o irmão já falou tudo que era para ser falado nessa passagem. A questão do pagamento da dívida, que a gente deve ter uma certeza no nosso coração que nós não estamos devendo nada, e de vez em quando vem sempre alguém querendo lançar isso na cara da pessoa. Satanás sempre ele joga alguém para tentar, né, botar aquele sentimento de culpa. Você não deve nada. E mesmo quando você comete algum pecado, algum erro, você deve se confessar e Jesus vai perdoar. Confessar, pedir perdão, ele vai perdoar, porque quando ele morre naquela cruz são pelos pecados passados, presente e futuro. Depois o irmão falou da coisa que é exclusiva do cristianismo, que é a manifestação do Deus vivo em carne, né? Então foi o Senhor Jesus fez, trazendo ele próprio a vontade dele para nós pessoalmente, né? Então isso é uma exclusividade do cristianismo, né? Nós não tivemos aí nenhuma manifestação religiosa, nenhuma crença em que o Deus ele vem aqui e traz para nós aquilo que é a vontade dele, expressa a vontade dele em concordância com tudo aquilo que já havia sido expresso anteriormente através dos escritos sagrados. Quer dizer, ele não discorda, é coerência, né, na palavra de Deus. Depois o irmão falou da questão da geração do Senhor Jesus, né, muito interessante, porque o irmão se frisou bem que ele veio gerado pelo Espírito e não pelo homem, porque se ele fosse gerado pelo homem, ele iria pegar o pecado hereditário, né, o pecado original, e aí toda obra não teria valor nenhum. Era necessário que alguém incorruptível fizesse essa obra. O irmão frisou essa questão, porque a legalidade que o Senhor Jesus tinha para fazer esta obra. Também mostrou Jesus, né, como o Criador estava lá na criação, junto com o Pai, o Espírito Santo, o Criador e o sustentador, né, de todas as coisas. Então, se nós estamos aí vendo os planetas, né, nas suas órbitas, os cometas, né, os satélites, as estrelas, né, se estão todos eles aí dentro das suas órbitas, todas as regras, né, todas as leis da natureza estão sendo cumpridas direitinho. Olha que a natureza ela cumpre as suas leis, né? Deus faz a lei da natureza e o pessoal cumpre. De quem não cumprir, a lei dele tem que ser cumprida mesmo, né, conforme está escrito. E isso é a causa de nós não perecermos, porque bastava um pouquinho de calor além da conta e nós seríamos consumidos. Bastava menos calor insuficiente para que nós pudéssemos ter o aquecimento aqui nessa terra e também nós seríamos consumidos. Olha só como Deus ele é sábio e mantém todas as coisas, sustentador de todas as coisas. Também mostrou aqui a nossa incapacidade. O Luiz falou sobre isso. Nós não poderíamos por nós mesmos nos salvar, nos justificar, nos tornar santos, nos tornar puros, e que Jesus ele faz essa obra completa por nós, né? Então, acender a nossa fé, a obra já foi feita, né? Maravilhoso isso, né? E também mostrou que através dessa obra ele nos tornou o quê? Inculpáveis e irrepreensíveis. Então, entender isso, né? Não existe nenhuma condenação
para quem está em Cristo Jesus, porque Ele levou toda a culpa, toda a condenação, tudo aquilo que era nossa dívida foi paga pelo Senhor Jesus, quando Ele fez aquele sacrifício por nós naquela cruz e depois ressuscitou e teve a vitória completa por nós. E aqui também o irmão fala uma questão importante: quem permanece na fé não deve, né, voltar atrás, né? É uma característica daquele que realmente foi escolhido, que foi salvo. Ele não volta atrás, né? Ele não vai voltar a bater tambor, ele não vai voltar, né, a ficar disputando rodadas de cachaça com os outros, ele não vai voltar a cobiçar aquilo que não lhe pertence, porque ele sabe quem ele salvou, ele sabe que o preço foi alto e ele valoriza isso acima de todas as coisas. Então, não tem como uma pessoa que, eu fui salvo, agora eu quero viver nesse caminho que Deus não aprova. Então, na verdade, você tomou um banho de água, né? Você teve um momento de muitas emoções, né? De choros e barrigadas, mas de verdade, você ainda não se converteu. Queira Deus que você um dia se converta de verdade, né? E aí a gente fala de coração, que você realmente seja convencido pelo poder do Espírito Santo e se converta. Mas sabe que você, se você está nessa situação, na verdade você ainda não se converteu, tá? Você pode até estar no processo, mas não se converteu. E finalizando, irmão, botou uma coisa muito importante, né? E faz com que nós não venhamos voltar atrás, viver sempre em comunhão com o Senhor Jesus, em comunhão com Deus, né? Comunhão com os irmãos, ter comunhão. É preciso que tenhamos comunhão. Então, que Deus continue aí abençoando a sua vida, irmãos, dando sempre sabedoria para trazer essas palavras objetivas. Abençoe também tudo aquilo que aprove Ele colocar debaixo da sua administração, né? Sua vida, aí, seu trabalho, seu instituto, tudo que Ele colocou aí nas tuas mãos, né? Também abençoe aí a Cristina, né? Vocês aí, a família. Que Deus esteja cobrindo você sempre com a graça do Senhor Jesus, com a presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós vamos louvar o nosso Deus agora. Qual o hino que nós vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 370 da harpa cristã. Oh meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Oh meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer.
a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos dar continuidade à palavra de Deus nessa manhã. Eu peço aos irmãos que abram então suas Bíblias novamente agora no Evangelho de João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. João 8, versículo 1. Pode, irmão, vão localizando a palavra. Vou pedir a Deus que nos conceda sabedoria. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra, uma mensagem que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui a passagem e depois a gente vai aqui explanando o que Deus fala aqui conosco através dessa passagem. Aqui tem um título, né? Um subtítulo do capítulo, que é a mulher adúltera. Então, vamos até o versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha ali, né? São palavras de Deus aqui. A gente vê uma situação do Senhor Jesus diante de uma confrontação da lei e do pecado. E essa é uma passagem que não pode ser usada para justificar a prática do pecado, é claro, né? Não, não adulterou, mas Jesus perdoou a mulher adúltera, né? Está perdoado, né? De novo, não, mas está perdoado, 70 vezes 7, aí a pessoa vai usando a palavra ali para deixar a pessoa cada vez mais no inferno em vez de ir para o céu, né? Então essa que é a grande verdade, que a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, né? A palavra de Deus é uma palavra para curar, uma palavra para salvar, mas é uma palavra para orientar e uma palavra que vai cobrar. Nós seremos aí julgados por essa palavra, então a gente tem que ter responsabilidade, né? Quando ouve essa palavra, também quando a gente prega, quando a gente ensina mais ainda dobrado, né? Para as pessoas não entenderem as coisas de uma forma leviana, de uma forma errada, tá? Então,
a passagem começa falando sobre Jesus que estava entrando ali, né, no capítulo 1, né, ele tinha ido para o Monte da Oliveira e tal, e quando ele voltava para o templo, todo o povo ia ter com ele e ele estava sempre fazendo o quê? Ensinando, né? Como nós estamos aqui hoje aprendendo a palavra de Deus, estava ali o povo aprendendo da palavra de Deus. Jesus tinha muito o que fazer. E com certeza, aqueles escribas e fariseus que aparecem ali no versículo 3, né, que trouxeram para ele aquela mulher que foi surpreendida em adultério, também deveriam ter muitas coisas para fazer, né, irmãos? Tem muita gente ali carente, precisando ouvir a palavra, precisando de consolo, precisando de orientação espiritual, né? Tinha muitas pessoas enfermas, doentes, que precisavam de oração. Não faltava trabalho para aqueles homens não, né? Mas o que eles estavam fazendo? Eles foram pegar uma mulher surpreendida em adultério. E ele pergunta, será que só tinha uma mulher naquela época toda no adultério? Será que só tinha, além dela não estar sozinha, ela estava praticando adultério, ela estava fazendo com alguém, mas eles trouxeram só a mulher. E, pelo que parece, pelos relatos da época, a lei já estava meio frouxa em relação a isso, eles não estavam assim tão, né, cobrando, né, porque senão ia ser muita pedra, né, ia gastar as pedras lá da Jerusalém, né, da Judá todinho, que não tinha jeito, tinha que ser muita pedra. Mas, especificamente nesse caso, eles foram bem rigorosos, né, rigorosos com a mulher. Talvez o homem fosse, né, alguém que desse uma boa contribuição para o tempo, uma figura em eminência, eles não tiveram coragem de levar o homem, mas levaram a mulher. Mas não era porque eles queriam ser zelosos da lei de Deus. O objetivo, né, a intenção do coração não era boa. Qual era a intenção ali? Era pegar o Senhor Jesus, era trazer ali um problema, como a gente vai ver aqui na palavra. Então, muitas vezes a pessoa tem tanta coisa boa para fazer, para pregar, para orar, para levar uma palavra para alguém, né? para ajudar alguém que está precisando, né, de alguma coisa, tanta coisa boa para fazer, e a pessoa fica preocupada em fazer intriga, em ficar acusando, em fazendo coisas que não vão edificar. E ela não faz isso por motivos nobres, não, ela fala que não, porque eu estou zelando pela obra de Deus. Não né? Deus está vendo que tem maldade no coração, tem ali um julgamento, né, preconceituoso, tem um julgamento excessivo sobre a vida de outra pessoa, e Deus ele não aprova esse tipo de comportamento, porque quando nós chegamos diante do culpado, da pessoa que está em pecado, não é para condená-la, até porque nós não temos esse poder, tá? Nós não temos esse poder, nós chegamos ali para tentar resgatá-la, para que ela seja confrontada com o seu pecado, mas que também ela veja que há esperança para que ela possa então ser resgatada pelo nome, pelo poder do Senhor Jesus. É isso que nós fazemos quando estamos vendo uma situação de pecado, e não escandalizar a pessoa, botar ela, ridicularizá-la diante de todo mundo, aí você joga a pessoa no mundão mesmo, ainda dá um chute nela para ela ir mais fundo ainda, não. E Deus está vendo essas coisas, né? Então, vamos ter consciência do que Deus quer que nós façamos. Também não quer que nós passemos a mão na cabeça da pessoa, coitadinho, todo mundo erra, né? O que tem, né, meu filho? É assim mesmo, a vida é assim, né? Deus entende. Não entende, não. A pessoa tem que ser confrontada, a pessoa tem que saber que ela errou, que ela pecou, mas ela tem que saber que tem graça, que tem misericórdia, que tem volta para ela, que tem perdão para ela, que ela precisa deixar, se arrepender. É isso que nós precisamos fazer, e não querer usar os erros dos outros, pecados dos outros para nos beneficiar, para nos exaltar. Muitas pessoas têm feito isso, se exaltado em cima da fraqueza alheia. Então, isso aí que os fariseus já estavam planejando com aquela mulher que foi pega ali no flagrante de adultério. A lei de fato mandava que tais mulheres, conforme está no versículo 5, né, fossem apedrejadas, mas não só as mulheres, eles falam as mulheres, né? Mas a lei manda que o homem e a mulher sejam levados para fora do arraial e lá sejam apedrejados, tanto o homem como a mulher que foram pegos no adultério, e não somente a mulher. Então já está aqui uma distorção para satisfazer os interesses deles, não sei por qual motivo, a palavra não diz, que eles não levaram também, né, o rapazinho que estava com essa mulher lá no ato do adultério. E depois no versículo 6,
o Evangelho ele diz exatamente por que eles estavam querendo fazer isso. Isto diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Né? Então tem muita especulação, né, sobre o que Jesus escrevia, mas a palavra não diz nada sobre isso, né? Não deu tanta importância sobre o que estava escrito, mas mostra que havia ali uma intenção. Por quê? Era um chamado beco sem saída, né? Porque se Jesus falasse, não apedreja não, coitadinha, vamos ter misericórdia dela, eles iam dizer que Jesus não estava cumprindo a lei, né? Iam fazer ali um salseio, né? Como uns políticos que tem por aí, né? Que faz uma tempestade no copo d'água para encobrir os seus erros, né? Eles iam fazer exatamente isso. E se Jesus mandasse apedrejar, aí já iam fazer o contrário, é igualzinho a eles, é igualzinho. Olha só, sem coração, não tem misericórdia, como é que ele faz isso com a pobre mulher, né? E qualquer situação que Jesus tomasse, para onde fosse, qual direção que ele fosse, eles iriam, de qualquer forma, se aproveitar e condenar. E Jesus, uma das coisas que a gente pode interpretar bem, do escrever na terra, é que Jesus não se abalou com aquilo que aqueles homens estavam fazendo, né? Ele continuou tocando aquilo que ele estava fazendo, não dando importância, sabe? Porque às vezes vem alguém com uma notícia ruim para nós, vem alguém tentando nos desestabilizar visivelmente, parece que sente prazer em trazer aquela palavra, em trazer aquela notícia, e a gente se deixa abalar por aquilo ali, a gente se deixa dominar por aquilo ali, a ponto de parar aquilo que nós estávamos fazendo. E o Senhor Jesus não parou, ele continuou lá escrevendo. Não, isso é mais, o que eu estou escrevendo, não sei o que ele estava escrevendo, mas o que ele estava escrevendo ali, com certeza, era muito mais importante do que aqueles homens estavam querendo fazer com ele. E ele continuou ali a sua escrita, né, lá com o dedo e tal, mostrando que não tinha preocupação nenhuma com o que eles estavam tramando ali contra ele. E visivelmente era um embaraço, era uma pedra de tropeço. Então cuidado com respostas rápidas, cuidado quando alguém vem querendo te encurralar para que você tome uma decisão, para que você dê uma resposta. Cuidado com esses tipos de pessoas, com essas situações. Não é vergonha, não é, pelo contrário, não é demérito nenhum você pedir um tempo. E no nosso caso, dá um tempinho, né? Dá mais aquela rodadinha na faca, que eu vou orar e falar com meu Deus para ver o que Ele quer. É isso que nós devemos fazer nessas horas. Quando você sentir que o Espírito Santo ele nos avisa, o Espírito Santo ele nos dá o toque em todas as coisas. Quando você sentir que tem algo errado ali, não tome aquela decisão. Por que você tem que tomar naquela hora? Por que você tem que responder naquela hora? Não, olha, eu vou pensar e eu respondo depois. Ou até eu vou pensar, vou falar com o meu Deus e depois eu vou dizer qual foi a posição, a decisão que eu tomei a respeito desse assunto. É assim que um homem, uma mulher de Deus, ele faz. A gente não pode mais reagir pelos nossos impulsos. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes até a gente tropeça e reage, né? Mas a gente deve evitar, para que não tenhamos prejuízo, para que não tenhamos aí dissabores desnecessários quando fazemos essas coisas. Versículo 7, né? Então, os homens estavam insistentes, né? Aqui no versículo 7, eles insistiam na pergunta, né? E Jesus, diante daquela insistência, ele solta uma pérola, ele solta ali um petardo, ele solta um míssil que destrói ali aquelas muralhas, aquelas fortalezas de maldade, né, de conspiração. O que ele diz? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. As fortalezas começaram a ruir naquele momento, e começou pelas fortalezas mais astutas, as raposas velhas, né? Começaram a sair, porque a própria consciência deles, conforme diz a palavra, né? Eles foram saindo, porque o pecado deles ficou nu, patente, passando como se fosse ali um filme na mente deles, e eles não tiveram a coragem de lançar uma pedra sequer contra aquela mulher.
né? Aquilo ali fez a própria consciência deles se levantar contra eles e fazer com que eles saíssem. Porque desde o começo eles estavam errados. Desde o começo eles estavam com a motivação errada, apenas para fazer política, apenas para destruir aqueles que eles tinham como um incomodador, como um usurpador do povo que eles julgavam ser donos. Isso é para nós, igreja. Nós não somos donos de ninguém. Você que está na obra aí do Senhor Jesus, você que é obreiro, você que é obreira, pastor, né? Qualquer ministério que você tenha, essas ovelhas não são suas. Essas ovelhas são do Senhor Jesus. E nós devemos dar conta delas para o nosso Senhor. Então, muito cuidado com esse negócio de ficar disputando aí, né, com outros, né, com outras denominações, com outros pastores, com outros obreiros, o que não é seu, o que não é meu, o que não é de ninguém aqui nessa terra, pertence única e exclusivamente ao nosso Senhor Jesus. Porque esses homens estavam motivados pelo ciúme, pela inveja que eles tinham contra o Senhor Jesus. Era essa a motivação deles, e não que eles quisessem fazer a obra de Deus, né? Então, muita gente aí fazendo uma obra motivado pela ganância, motivado pelo poder, motivado pela inveja, motivado pelo ciúme, e não pelo amor ao Senhor Jesus, e não por reconhecimento da obra que o próprio Senhor Jesus ele fez por cada um de nós. Essa deve ser a nossa motivação maior para fazer a obra de Deus. Então, se a sua motivação para fazer a obra de Deus é uma motivação egoísta, é uma motivação gananciosa, a esperança para você está vivo, você está respirando, você está ouvindo essa palavra, se arrependa, peça perdão a Deus e passe a servir a Deus pela motivação correta, porque Ele nos salvou, porque Ele nos capacitou, porque Ele nos chamou, e não por outra coisa. Mas eu vou perder muita coisa, é melhor perder tudo e não perder a tua salvação. Essa que é importante, porque a responsabilidade de quem prega, de quem ensina, é muito maior. Então, se você sabe que está fazendo errado, que está ensinando errado, que está com a motivação errada, se arrependa, peça perdão e recomece. Nem que seja do zero, nem que seja sentado. É melhor ficar sentado no banco ouvindo e ir para o céu do que ser um líder de milhões e não ir para lá. Então, é um aviso que Deus dá para todos nós, né? Olha que Deus é tão bom, né? Tão generoso para conosco, que Ele avisa. Deus não faz nada sem avisar, Deus não pega ninguém de surpresa, né? Eu fui surpreendido, eu não sabia, sabe sim. A palavra foi pregada várias vezes, não foi só hoje, não. Você já tem ouvido essa palavra, Deus tem falado de você de todas as formas possíveis, para que você chegue ao ponto de se arrepender, confessar e parar de maltratar as pessoas pelos seus próprios objetivos, pelas suas próprias ganâncias, vontades. Olha o que Deus faz conosco aí, né? Porque quando Jesus ele olhou para mim, olhou para você, nós estávamos no meio do pecado, Ele não saiu nos chutando lá, nos xingando, dizendo que nós éramos aquilo, aquilo outro, que nós fazíamos isso ou aquilo. Não. Ele nos acolheu, Ele nos recebeu do jeito que nós estávamos, e pelo poder dele é que Ele vem nos transformando dia após dia. Então é isso que nós devemos cuidar, para que essas pessoas elas venham crescer, para que elas venham ser libertas do seu pecado, para que elas venham viver uma vida plena com o Senhor Jesus, sem medo, sem receio, sem serem ameaçadas, sem serem acusadas. É assim que nós devemos fazer, para que a pessoa ela seja tocada pelo Espírito Santo, para que essa obra não é de homem, não é de sangue, nem de carne, essa obra é do Espírito Santo de Deus. E então, continuando aqui, né, já viu então o 9, né? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? No versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peque mais. Então a mulher ali está muito assustada, né? Imagina a hora que ela foi jogada ali no meio,
E ela falou, puxa vida, né? Tanta mulher fazendo o que eu estou fazendo, né? E logo hoje esses homens me pegam aqui e me jogam. Ela não estava entendendo nada, né? Por que só eu, né? E tal. Mas não tem jeito, né? Esses homens são muito poderosos e eu vou sucumbir, eu vou morrer. E quando pergunta para o Senhor Jesus, ela talvez estivesse lá pensando, mas que é isso que eles estão perguntando? Por que eles estão perguntando para ele e tal? E quando Jesus lançou aquela pergunta e que eles começaram a ir embora, a mulher ela teve aquela sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo na vida dela. Quando Jesus falou que aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, aquela mulher também deve ter passado aquele filme na cabeça dela. Não só daquele adultério que ela estava sendo ali julgada naquele momento, né, a ponto de ser apedrejada, mas tudo que ela tinha feito até aquele momento, deve ter passado aquele filme. E quando Jesus perguntou para ela sobre os seus acusadores, ela foram embora, né? E eles falaram, ninguém te condenou? Ele sabia que ninguém tinha condenado. Ele falou, não, então eu também não te condeno. Mas olha só, ele falou, não te condeno, passando a mão na cabeça dela, não. Ele dá uma recomendação séria para ela, que é para cada um de nós. Vá e não peques mais. Tá? Isso que nós precisamos entender. A caminhada do crente é uma caminhada que não é para pecar mais. Né? Porque a gente é suscetível, pode acontecer e tal, mas é um acidente de percurso. Não uma coisa deliberada, planejada, né? Vou fazer, eu quero, vou ter isso assim. Por quê? Porque se habita em nós o Espírito Santo de Deus, e ele habita naqueles que creem, naqueles que foram escolhidos, nós temos aí a capacidade de discernimento, discernir as coisas, ver o que é bom, o que é ruim, o que agrada a Deus e o que não agrada, o que é bom para nós espiritualmente e o que não é bom. Então é importante que isso fique gravado na mente de cada um de nós, que a partir do momento que o Senhor Jesus nos salvou, a partir do momento que o Senhor Jesus ele perdoou aos nossos pecados, ele também nos disse a mesma coisa que ele disse para aquela mulher: vá e não peques mais. Então, para nós como igreja, questão do julgamento, nós devemos fazer um julgamento não para efeito de condenação, mas para efeito de correção. A igreja não pode aceitar pessoas dentro dela tendo comunhão, aceitar para estar lá, para ir ao culto. A igreja é local público, tá, irmão? Cuidado aí para você não estar cometendo crime. A igreja é local público. Mas para ter comunhão, para participar da ceia do Senhor, para ser chamado de membro do corpo de Cristo, a igreja não pode aceitar quem está na vida praticando adultério, quem está lesando as outras pessoas, quem vive na mentira, quem apoia a mentira, quem apoia coisas que Deus abomina, por exemplo, matar crianças. Não importa se ela está no ventre da mãe, fora do ventre, matou criança, Deus não aprova isso. Então a igreja não pode aceitar. Então ela não tem, pode ter comunhão, não tem comunhão. Você ia lá, prédio público, e a pessoa deve ir, porque senão ela não vai se converter, ela vai ter que ouvir a palavra. Mas para ter comunhão, para ser chamado de irmão, para descer as águas, para batizar, a pessoa, ela tem que realmente viver uma vida que se afaste do pecado. E isso tem que ser ensinado. Não é passar a mão no pecador, não. Quando Jesus fala, vai, não peque mais, ele está dizendo isso aí. Não é para passar a mão no pecador. Mas também não é para tirar toda a chance de salvação que essa pessoa tem. Lembra que a misericórdia, ela é maior do que o juízo. Então nós temos que deixar um espaço de escape. Você vai ficar 3 meses aí fora da comunhão, né? Daqui a 3 meses nós vamos reavaliar. Então a pessoa tem que ter um espaço aí para que ela venha olhar o pecado que ela está cometendo, o que ela cometeu, e ela de fato se arrependa e ela volte para o Senhor Jesus de todo o coração. Entendeu? Então às vezes basta só uma repreensão, às vezes não, às vezes a pessoa já é recorrente, então é necessário realmente que ela tenha ali um afastamento por um tempo para ver o que ela está perdendo, né?
mas não fechar a porta da misericórdia. Qualquer disciplina que não tenha misericórdia, ela não está cumprindo a palavra de Deus. A disciplina, ela tem que estar envolvida na misericórdia. A pessoa tem que ver uma chance para que ela possa se redimir, para que ela possa se consertar com Deus. Mas a disciplina tem que ser exercida. Então, tem que ter equilíbrio. Tá? Não pode ser o pode tudo, mas também não pode ser a porta fechada para sempre. Tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio que nos dá é o Espírito Santo de Deus. E o mundão? O mundão você não pode julgar ninguém. Você está sabendo agora. O mundão não é nosso, não pertence a nós. Nós não temos nenhum poder de julgar o mundo. Não hoje, só na eternidade. Hoje não. Hoje o mundão também não está sendo julgado nem por Deus. Mas por que você quer julgar? Se nem Deus está julgando o mundo. Se o próprio Senhor Jesus disse, eu não vim para julgar, mas eu vim para salvar. Mas a Bíblia nos recomenda, 1 Coríntios capítulo 6, que a igreja julgue os de dentro. É um julgamento para manter a pureza da igreja. Porque senão a igreja, né, fica igual o mundão. Fica um negócio meio esquisito. Então a igreja ela tem que estar mantida na comunhão. Então você tem denominações que tem cultos abertos vai quem quiser, né? Quem quiser entra lá. E tem os cultos de comunhão, que é o culto fechado, às vezes é Santa Ceia, alguns cultos de disciplina e tal. Esses são cultos fechados ali para aqueles irmãos que estão na comunhão com a igreja. E esses irmãos que insistem em viver na prática do pecado, na rebeldia, na desobediência, obviamente nesses cultos, quando eles estiverem nessa situação, eles não vão participar. Porque a pessoa tem que entender que existe uma separação entre o que é puro e o que não é, entre o que é santo e aquilo que é profano. Tem que haver separação entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Na igreja, tá? Não estamos falando no mundo, não. No mundo, nós convivemos com todas as pessoas. A Bíblia recomenda, se possível for, tenha paz com todas as pessoas. Nós devemos ter paz com todas as pessoas. Mas comunhão nós temos com os filhos e as filhas de Deus. Não existe comunhão entre luz e trevas. Então, cuidado, porque isso aí envolve muitas coisas. Às vezes a pessoa está tendo prejuízos na vida porque ela insiste em ter comunhão com aquilo que Deus mandou, que ela ordenou que ela não tenha comunhão. E ela está tendo comunhão com isso. Não, tem que orar a Deus, né? A gente finalizar aqui, porque já teve gente que teve ideia aí, agora eu vou me separar, né? Eu vou me separar, porque se não tem comunhão entre luz e treva, o meu marido é do mundo, a minha mulher é do mundo, né? Se você está casado com a mulher que é do mundo, foi nessa situação que você entrou na presença de Deus, ou você que é casado com um homem que é do mundo, e foi nessa situação que você entrou na presença de Deus, a Bíblia ordena que você permaneça nesse casamento, porque a mulher que é santa, ela santifica o seu marido. E o homem que é santo, ele santifica a sua mulher. Então, a ordem é ficar, não é sair caçando gente dentro da igreja, não caçando varão, a varoa dentro da igreja, não. Se converte, gente, vamos converter esse coração aí. Mantenha-se na posição que Deus te salvou. Agora, se o descrente, isso estou falando da Bíblia, não estou falando de mim não, é a Bíblia, tá? Se o descrente quiser sair fora, né? Quiser separar, aí você está livre. Isso que diz a palavra de Deus, tá? Mas cabe a quem está casado, que casou nessa situação, permanecer como Deus colocou. Glória a Deus, irmãos. Então que nós possamos meditar nessa palavra para saber exercer a misericórdia, né? Juízo, sim. Juízo, correção. Nós não devemos passar a mão na cabeça da pessoa que está no erro. Ela deve saber que ela está errada, que ela precisa se consertar, mas ao mesmo tempo nós devemos deixar a porta da misericórdia aberta, dar uma chance, né, para essa pessoa ela poder se redimir, como nós tivemos um dia uma chance também de nos redimir. Então, mas não é tantas vezes que essa pessoa tenha paciência, né? Jesus não mandou perdoar 70 vezes 7 num dia só. Então, por que você não tem paciência? Na primeira, na segunda, você já está querendo jogar a pessoa lá no Mar Vermelho, né? Já quer afundar a pessoa lá com o exército do faraó. Tenha paciência,
Ora a Deus, às vezes tem que orar a Deus para pedir paciência, né? Senhor, me dá paciência, que se o Senhor me der força, eu vou esganar aquela pessoa. Então me dá paciência aí para que eu possa superar essa situação. Então que Deus tenha abençoado você com essa palavra, né? Tem enchido o teu coração aí de misericórdia e também tem enchido de arrependimento, né? Pessoas aí que precisam aí rever, né, as suas motivações, que Ele tem enchido de arrependimento, que você possa agora fazer uma obra aí realmente cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus, né, com as verdadeiras motivações, com as verdadeiras intenções para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu vou passar então a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele compartilhe com a igreja aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Bom, vou começar pelo final. Eu gostei muito desse seu aconselhamento, né, que o senhor falou, que é a vida prática, né, que o senhor fala que eu sou prático, mas o senhor falou também na vida prática, dessa questão que a pessoa foi convertida já casada com a outra, que não é, e realmente está escrito lá que o que já é convertido vai realmente abençoar. E não quer dizer que vai converter. A pessoa tem que trabalhar no sentido em oração, estar diante de Deus e pedir também pela salvação do cônjuge. Então, essa outra coisa que o senhor falou, também muito importante, dos cultos abertos e dos cultos que não são abertos. Porque, como o senhor bem disse, senão como é que ia ter conversão se a pessoa não ouvisse a palavra? Não é verdade? Então, isso é a pura realidade. Mas a Santa Ceia é muito importante, como o senhor disse, não dá para... não, vem hoje que é o da Santa Ceia, vem tomar a Santa Ceia. Não é assim. Tem que ser de Cristo, realmente, entender, tem que ter passado pelas águas. A pessoa, ela tem que querer passar pelas águas, ela tem que querer se entregar por ela mesma, sem pressão, sem motivo. Não, vamos lá, está aqui no grupo, mais um para o grupo. A igreja não é uma associação. Não é nesse sentido que você vai lá, passa a usar aquela camisa, paga uma mensalidade e é sócio e pertence. Não, não é. Você tem que entender que a igreja, embora terrestre, embora esteja na terra, ela tem um fundo espiritual que Jesus é o cabeça da igreja. E para você ser membro desse corpo, lógico que você está aqui fisicamente, mas você é membro espiritualmente também desse corpo, não é? Então, isso que o senhor falou agora aqui no final, foi o que eu mais gostei, porque é uma orientação prática, e quase não falam isso, né? Bom, vamos lá. Vou falar mais duas coisas que eu achei muito importantes, né? Que no versículo 6 está assim, que eles falaram, e aí, Jesus, como é que é, pela lei de Moisés, a pessoa tem que ser apedrejada, mas aí o Senhor também fez a correção, que não, os dois tinham que ser afastados, os dois, né? Não existe adultério de um sozinho, não é verdade, pastor? Não é? Então aí já estava na fé dos caras, né, dos judeus, né, dos chefes lá, agora estão me faltando as palavras, estão me faltando os maiorais, lá dos entendidos, né? Os fariseus, os escribas. Os fariseus, a rapaziada, né, pastor? E aí está aqui no versículo 6. Istos diziam ele, tentando para terem de que o acusar. Ou seja, o que está falando ali? Ali está falando da rebeldia, da inveja. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, como Deus colocou no meu coração para falar em Colossenses. Eles sabiam que Ele era o Redentor. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas rejeitaram por inveja. Eles queriam se salvar por si mesmos, eles queriam ser mais que Deus, né? Então eles estavam se lixando se aquela mulher fosse morta. Eles queriam mesmo era pegar
Jesus e fizeram de tudo, mas não conseguiram, porque Jesus se entregou a si mesmo. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que o senhor mais à frente, o senhor falou por inveja, não é? O senhor comentou isso a seguir, não é? E a outra coisa que eu achei interessante, e que fala, e que comprova o conhecimento, que eles sabiam que ele era o Messias, está tá aqui no versículo 9. Mas ouvindo eles a resposta que Jesus falou aí, quem é certinho aqui, que jogue a primeira pedra, aí vem assim no 9, mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, eles sabiam que não estava ali para obedecer à lei, eles estavam ali para pegar Jesus, para arranjar motivo para acabar com a vida dele. Ali eles viram que eles também eram pecadores, que eles não poderiam fazer nada por si mesmos para estarem com Deus. Então, pastor, era o que eu tinha a trazer. Gostei muito da pregação de hoje, principalmente essa parte final, que eu tenho certeza que muitas dúvidas foram esclarecidas, e esse ministério que aprove a Deus que o senhor tomasse conta, que o senhor exercesse, eu acho isso muito bonito. É a simplicidade da palavra, é a objetividade, é tocar na ferida, essa questão que o senhor falou até do primeiro lugar vem a repreensão, mas depois tem que se afastar mesmo, e tem que ser afastado, para a pessoa saber o que ela quer ou não, para vir, não é? Para ela entender que ela está no mundão, que lá é diferente, se ela realmente não se converteu. Então, todas essas questões reais, práticas, que não são abordadas na maioria das igrejas, porque é só teologia da prosperidade, não é? É só bênção, é só graça, não é? Você está por cima e nunca por baixo, mas essas coisas realmente pouco são enfrentadas e faladas, né? É o evangelho simples, é o evangelho genuíno, não é aquele Deus bobão que perdoa tudo, que todo mundo faz ele de bobo, não é. Ninguém fez Jesus de bobo, pelo contrário, ele que expôs a todos os seus pecados, e mesmo assim ele não os deixou de amar. Então, eu agradeço, Deus abençoe o senhor, a sua família e a tudo que aprove a ele que o senhor tomasse conta nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Obrigado, irmão Luiz. Nós agora vamos fazer aquele momento de oração, né? Você vai colocar diante de Deus a sua vida, as suas necessidades, né? Sempre priorizando as coisas espirituais. Jesus, ele ensina que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, elas nos serão acrescentadas. Tá? Então, o irmão Luiz vai fazer essa oração e você vai colocar, lógico, todas as suas dificuldades, seus problemas, suas lutas, sua vida, mas priorizando o espiritual. Também quero lembrar que na próxima semana nós teremos a Ceia do Senhor, né? Dia 21, é a Ceia do Senhor, mesmo horário que estamos aqui hoje, tá? Vai ser a ceia, vamos participar com alegria, vai ser a última Santa Ceia desse ano, querendo Deus, né? E vamos então participar pela fé, tá? Você que já é batizado, você que sabe discernir o corpo e o sangue do Senhor Jesus, você que está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você irá participar da ceia juntamente conosco aqui, no nome do Senhor Jesus. Só providencia os elementos, né? O pão, o suco e uva, para que nós todos possamos participar juntos aqui no nome do Senhor Jesus. E você que ainda não passou por todas essas etapas, mas se Deus quiser vai passar, participe do culto, participe das orações, dos louvores, e Deus vai te abençoar da mesma forma no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então passar a palavra para o nosso irmão Luiz, a palavra de oração, e vamos orar com ele. Vamos estar na mesma fé, na mesma concordância com a oração que ele está fazendo e com a oração que cada um de vocês aí vai fazer ao nosso Deus agora, no nome do Senhor Jesus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração no nome do Senhor Jesus.
É isso aí, pastor. Grande convite, né? Para os que já são de Cristo, participar do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. E com certeza vai ser abençoado. Não é porque está aqui, mas é porque você está aos pés de Cristo. Você vindo, você participando dos cultos de uma igreja em que Jesus Cristo é o cabeça, você com certeza será grandemente abençoado. Não é porque você vai ganhar, não, é porque você vai estar alimentando a sua fé. O Espírito Santo vai estar operando no seu coração. Deus vai estar trabalhando em você. Você vai estar se aperfeiçoando. Você vai estar passando pela glorificação. Você já está regenerado, mas você vai viver o processo de santificação, que é o arrependimento. Cada vez pecar menos, e quando pecar, o arrependimento sincero e a confissão diante de Deus. Essa é a nossa vida. E quando nós estamos aos pés de Cristo, da mesma forma que Maria ficou enquanto Marta fazia a faxina da casa, nessa hora, essa é a bênção, é a certeza de que um dia estaremos diante dele. Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Se com ele nós morremos para as coisas desse mundo, com ele nós seremos ressuscitados por ele mesmo, para estarmos com ele. Então vamos para a nossa oração. Eu não sei o problema de cada um, o pastor não sabe, é aquilo que o pastor Aguilar falou, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas, mas é perfeitamente lícito. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 4, ele falou: em tudo sejam conhecidas de Deus, né? As tuas angústias, as tuas aflições, né? Então, é justo, é lícito, Deus gosta de nos ouvir, porque isso mostra que nós só temos a Ele a quem pedir. Nós não dependemos de presidentes de outros países, nós não dependemos de autoridades, a não ser que Deus queira. É diferente, ele vai colocar uma pessoa lá, e isso Deus faz mesmo, ele coloca pessoas para nos ajudar. Não é? Isso não tem problema nenhum, mas sempre veio através do seu pedido a ele, pelo nome, intercedido por Jesus Cristo. Então, eu não sei qual é o problema de cada um, a necessidade, mas vamos orar em concordância, para manifestarmos a nossa fé na certeza de que Ele nos responde. Pode não ser o que nós esperamos. Eu muitas vezes tive pedidos não aceitos, e sei que se Ele tivesse me dado aquilo, hoje eu estaria bastante ferrado. Então, vamos em frente. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela semana que terminou ontem, e queremos colocar nas tuas mãos todas as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas dificuldades. Senhor, eu não sei, como nenhum sabe um do outro, se é um problema na família, se é uma questão de desemprego, se é uma questão de cura, de doença, um filho afastado da igreja, um filho nas drogas, uma separação. Nós não sabemos o que é, mas em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Deus, seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos conceda paciência para esperarmos, fala conosco, revela a nós a tua vontade, para que possamos continuar buscando a ti em nome de Jesus. Eu quero aproveitar, colocar nas tuas mãos o nosso Brasil. E primeiramente eu quero lhe pedir que o Senhor cure, abençoe e liberte até fisicamente o nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, também a todos os seus auxiliares quando ele foi presidente, generais, oficiais, e também, meu Deus, a todo o povo
que foi iludido e enganado no dia 8 de janeiro. Senhor, em nome de Jesus, traga a libertação mesmo da cadeia física, que todos venham te conhecer nesse período, espírito e em verdade. Mas eu também peço, meu Deus, traga essa libertação, meu Deus. Não deixa o Brasil como está. Livra o Brasil das ideologias vãs, das ideologias que desprezam a família, que desprezam as pessoas que ainda estão sendo geradas. Em nome de Jesus, liberta-os, Senhor. E enquanto isso não acontece, eu peço que o Senhor mantenha todos saudáveis, inclusive o presidente Jair Bolsonaro. Senhor, em nome de Jesus, dá forças físicas e espirituais para que eles possam suportar essa injustiça. Mas seja o Senhor a recompensá-los aqui e na eternidade, no nome de Jesus. Eu peço também que o Senhor alcance com o Teu Espírito Santo os nossos dirigentes eleitos, para que venham servir a nós e nós a eles. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor abençoe o Brasil, livre o Brasil do caos jurídico, do caos social, do caos econômico e do caos financeiro. Não deixa o Brasil se deteriorar como está se deteriorando. Eu peço que o Senhor abençoe os campos para que produzam mais e mais. Eu peço para que o Senhor também abençoe a indústria, que ela volte a crescer, que o Brasil saia desse processo de desindustrialização e que o Senhor também abençoe para que o Brasil tenha um comércio, que floresça o comércio e a prestação de serviço. Senhor, em nome de Jesus, abençoa ao povo do Rio Grande do Sul, que perdeu tudo naquela cheia. Por fim, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a todas as pessoas que vão aos hospitais, que vão aos presídios, que vão a outros países levar a Tua palavra, correndo o risco de perderem a própria vida. E eu quero pedir, por fim, meu Deus, que o Senhor guarde, proteja o Estado de Israel, o Teu povo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora nós vamos encerrar agradecendo a Deus, né, pela oportunidade que temos aqui ministrado esse culto a Ele e pela semana abençoada que Ele já nos concedeu. E também pedir a Ele que nos conceda uma semana abençoada na presença dEle, em nome do Senhor Jesus. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela semana que o Senhor nos deste, por essa oportunidade de estarmos aqui louvando e adorando o Senhor, engrandecendo o Teu santo e poderoso nome, de poder ouvir a Tua palavra, de sermos tratados, cuidados, ensinados pelo Senhor. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus por tudo aquilo que o Senhor está nos proporcionando. Meu Deus, eu quero colocar diante do Senhor cada uma dessas pessoas que orou conosco agora, cada oração que foi feita, a oração do irmão Luiz. Concordo com todas as orações em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor trazendo uma palavra, uma resposta, seja o Senhor trazendo um alento a cada uma destas pessoas, a cada um desses pedidos, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, conceda a todos, Pai, a todos que estão orando conosco agora, a todos que irão orar através dos vídeos, as suas casas, as suas famílias, a todos e tudo que estiver ligados a eles, uma semana, um final de domingo muito abençoado na Tua presença. Seja o Senhor guardar, proteger, livrar de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas, em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Deus, seja o Senhor a suprir a cada uma, Pai, de nossas necessidades,
Oh, meu Pai, em todas as horas das nossas vidas, seja o Senhor, meu Deus, abençoando poderosamente em nome do Senhor Jesus. E ao término deste culto, leva todos em segurança aos seus destinos, livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Que você tenha um excelente final de domingo, uma semana muito abençoada na presença de Deus. Que Deus te abençoe e você fique na paz do Senhor Jesus.